la prima cosa che gli chiesi a Marco disse: oh, ma che gli hai detto? Todos nós queremos saber. Ma cosa gli hai detto? Ho detto: no Fabio, ma sai, io gli ho tirato la maglia e lui si è girato e mi fa: guarda, se vuoi la maglia te la do dopo nello spogliatoio, perché si utilizzava, normalmente si faceva, no? La battuta così. E Marco gli fa: no guarda, ho letto anche sui giornali che è uscito, quindi si può dire. No, guarda, é che se dopo negli spogliatoi vieni tua sorella è meglio. Façam muito barulho, batam palmas, gritem. Estamos no estádio para os nossos convidados de hoje, Kaká e Cannavaro. Tô nem acreditando. Bate palma aí! Que é isso? Isso aí, moço. Vambora. Lendas. Boa tarde, como que vocês estão? Capitano, No, vai tu. boa tarde. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, gravando aqui no escritório, né? Que isso? Esse escritório O Kaká aqui. tava brincando com a gente, ele falou: hoje é dia de trabalho, tô aqui no meu escritório. Muito legal, mano. Muito Como é que legal. manda um boa tarde em italiano, vai? É buongiorno, né? buongiorno. Na Itália não usa o boa tarde. Ah, Boa tarde entendi. seria bom pomeriggio, mas não usa buongiorno. Buongiorno, Cannavaro. Buongiorno. Grazie per questo invito, sono molto contento. È la seconda volta che vengo in questo stadio, non ci ho mai giocato, però è sempre emozionante. Você já começou falando isso, eu já ia te perguntar quantas vezes você já veio no Brasil, se já curtiu o Brasil, o que você conhece do Brasil, fora os estágios. Allora, durante il mondiale in Brasile sono stato un mese qui a Rio e ho avuto la fortuna di girarlo un bel po', un paese fantastico, gente meravigliosa. Io vengo da Napoli e un po' somiglia un po' molto a Rio. E poi oggi ho avuto la fortuna io ho una passione che è la bicicletta. Oggi ho avuto la fortuna di girarla in bici e l'ho apprezzata ancora di più. L'unica cosa è che ho sbagliato strada, sono arrivato in una salita e faticato troppo. Inclusive, eu acho que tem uma fala sua ali em 97, quando você jogava no Parma. Você falou: eu achava que eu era forte, que eu era rápido, que eu era o melhor. Aí chegou o Ronaldo. Cara, tipo, como que era enfrentar essas lendas? Você, zagueiro, falar: beleza, tem que parar o Kaká, aí tem que parar o tal de Ronaldo que chegou aqui. Aquela época, pra onde você olhava era gênio, era 3 bolas de ouro pra cada jogador, pô. Como foi essa sua fase, tendo que correr bastante? Dovevi prepararti bene, dovevi veramente essere concentratissimo, perché per me essere un difensore vuol dire essere concentrato. L'attaccante può sbagliare, il centrocampista può sbagliare sotto il punto di vista della concentrazione, perché gli attaccanti sono bravi perché fanno un tiro in porta, fanno gol e diciamo sono contenti. Il difensore, oltre a fare il gioco, deve essere concentrato. Meglio avere un difensore concentrato che un difensore bravo ma non concentrato. E io all'epoca dovevo essere molto concentrato, perché ogni domenica arrivavano ecco, i 3 palloni d'oro, poi Ronny ha scombussolato un po' tutta la Serie A, perché come ti ho detto, noi pensavamo di essere veloci e lui era più veloce di te. Noi pensavamo di essere forte e lui era più forte di te. Tu pensavi di poterlo anticipare e lui ti anticipava col pensiero. Era sicuramente difficile, però ecco, stiamo parlando di una generazione che comunque anche Riccardo, c'era Batistuta, c'era Ibrahimovic, c'era in Italia, se ti dico gli attaccanti solo italiani, noi avevamo Montella, Del Vecchio, Inzaghi, Bobo Vieri, Francesco Totti, Del Piero, Baggio, tu ridi. Muito. E ele falou só do ataque, mano. Se ele vai pro meio campo ali, Pirlo, credo, Nossa, mano. mas como que era vocês quando se encontravam ali no campo? O que você achava um do outro ali? Não, Era uguale a Ronaldo, non ti preoccupare. Eu sempre falei, nas minhas entrevistas eu sempre falei isso, o zagueiro mais difícil que eu enfrentei foi o Fábio. Por quê, cara? O que ele era? Era porque muito chato. É muito difícil você... Normalmente, a gente nunca fala individual, né? Você fala sempre de sistema defensivo, que aí os times acabam tendo
essa característica, mas jogador individual foi ele, principalmente pela velocidade e a capacidade que ele tinha de ler a jogada. Então essa inteligência dele de ler e antecipar a jogada era muito Isso difícil. deve ser horrível um zagueiro fazer isso, porque na hora que você pensou, na hora que você vai, Ele já antecipou. tá lá. Então, Que isso. mas isso que é legal também da competição de alto nível, porque eu tenho que ficar pensando em alguma coisa para tentar passar dele e ele tem que ficar pensando em alguma coisa. E isso te faz antecipar. você crescer, cara. muito Então você tem que psicológico ficar isso, o cara. tempo inteiro tentando e faz você concentrar mais, se preparar mais, tá melhor. Então esse nível de futebol na Itália nessa época realmente, eu não tenho dúvida que me fez crescer muito como jogador por causa do nível de competição. Não tenho dúvida também, e eu acho também que quando a gente tem bons companheiros ao nosso lado, sei lá, uma boa dupla de zaga, uma boa dupla de volantes para dar liberdade para jogar, a gente, sei lá, acho que evolui o futebol de vocês. Muito. Tem algum jogador que você fala assim, se não fosse esse cara, eu talvez seria um pouco menos, porque esse cara me deu liberdade suficiente para eu praticar o meu futebol? Acho que tem vários. Não dá para falar um só, Tá. realmente. Tem realmente vários. De novo, acho que eu fui muito abençoado, porque meus companheiros, cara, assim, foram espetaculares, né? Os companheiros que eu tive Aquele Milan não existe no Play 2 mítico. Era pelão o demais. Milan, o time do Milan, seleção brasileira, meu período de Real Madrid também. Credo. Cara, assim, foram jogadores como companheiro excelentes e no nível de competição contra outros também excelentes. Então, assim, foi uma época muito boa para mim, assim, de crescimento e aprendizado profissional. Teve um companheiro específico, Cannavaro, que te fez você chegar mais longe ainda? Você falou assim, nossa, esse cara me dá uma tranquilidade. Uma Io- duplinha, né? Exato. Sai, a me piaceva molto osservare e quando arrivavo nelle squadre mi piaceva osservare molto gli anziani, i giocatori più esperti, non gli anziani. E sicuramente io sono arrivato in nazionale, c'era Paolo Maldini che comunque già era il miglior difensore al Do mondo. mundo. Un giocatore straordinario, e vedere Paolo allenarsi tutti i giorni è stato quello che ecco, ci ha fatto crescere, perché quando guardi un atleta che già aveva vinto quasi tutto, già giocava il capitano della nazionale, allenarsi in quel modo lì, sono quelle persone che ti fanno crescere. E quindi io guardavo molto gli anziani. Quando sono arrivato in prima squadra a Napoli c'era Maradona, quindi io ero attratto da Maradona, Esatto. però poi dopo vedevo Ciro Ferrara che lui dice sempre che io, perché quando ero nel settore giovanile del Napoli io facevo il raccattapalle, sai, il ragazzo che raccoglieva i palloni fuori dal campo, e lui diceva guarda che tu non hai mai fatto il raccattapalle a Maradona, tu l'hai fatto a me. Diceva perché Maradona il pallone fuori non lo buttava mai. Però era, ecco, guardare queste persone più esperte mi aiutavano a crescere. Quindi io ho cercato sempre di prendere qualcosa dai più anziani per poter migliorarmi. Ogni volta, ogni giorno io cercavo sempre qualcosa per crescere. E eles eram solícitos com você ao ponto de, não, vem cá, Fábio, é assim, ó, vem por aqui, faz assim. Allora è normale, Ciro veniva da Napoli come me, quindi una città difficile, e lui mi diede dei consigli nella gestione come cercare degli allenamenti, ma anche fuori. Con Paolo invece è sempre stato un qualcosa da lontano, perché Paolo è una persona molto da impatto e molto serio, quando lo vedi, sai, e quindi inizialmente non c'era questo rapporto quando andavamo in nazionale, quindi era solo ad osservarlo, ti permetteva comunque di crescere. Muito, muito legal. E você falou de o campeonato italiano se atualizar, e aí eu tenho uma pergunta que talvez esbarre nisso, que é, desde 2014 a Itália não consegue estar no Mundial, e aí, pô, a seleção italiana sempre foi muito clássica, né? A gente sempre espera a seleção italiana, a gente sempre espera as grandes seleções em todos os mundiais. Tem algum ponto fundamental que vocês dois acham, eu imagino que o Kaká tem um carinho enorme pela Itália, que a seleção não consegue mais chegar no Mundial e uma seleção tetracampeã do mundo? É difícil, Grazie, né? grazie, perché è vero,
perché sai, se tu pensi che l'Italia ha 4 mondiali e ha fatto 6 finali, le uniche 2 che abbiamo perso le abbiamo perse contro di voi. E voi siete i migliori al Respeito. mondo, Isso, respeito. siete un paese enorme e avete Sì. vinto contro l'Italia. Ma immagina se ne avessimo vinto uno noi. Quindi ti fa capire un paese che Os dois comunque per pentas, tanti Respeito, anni é. Um tetra e um penta, né? E aí inverter. ti fa capire un paese così piccolo che comunque vive di calcio e da un certo punto non ha più talenti. Uno, secondo me, perché non abbiamo più fame, proprio come paese, facciamo fatica a trovare italiani che vogliono lavorare nei ristoranti, facciamo fatica a trovare italiani che vogliono andare a fare il pane, il panettiere, diciamo gli idraulici, facciamo fatica e quindi automaticamente non avendo più fame, e il calcio storicamente si sa che i giocatori vengono da posti dove c'è fame, quindi già quello è un qualcosa che non ci fa fare più il salto di qualità. E poi proprio come sistema le nostre società oggigiorno non credono più nel talento italiano per andare a scovare. Oggigiorno con i procuratori che ci sono in giro è più semplice prendere, anche a livello fiscale, è più semplice prendere un giocatore da fuori che un giocatore far crescere un giocatore italiano. Quindi tutte queste, ma ce ne sono tantissime altre, perché poi dopo non si gioca più per strada, i giovani vogliono giocare ai videogiochi e tutte queste cose hanno fatto sì che la nostra nazionale sia andata sempre più giù e nessuno si è reso conto di questa cosa e adesso siamo a un alto spareggio, sperando che il nostro amico Rino ci possa fare il miracolo, perché poi dopo io sono convinto che l'Italia, una volta che sblocca, che ritorna al mondiale, poi chiunque giocherà contro l'Italia saprà che sarà sempre difficile, perché il nostro DNA è sempre quello, perché comunque siamo una nazionale che ha dei giocatori forti, perché abbiamo Donnarumma, abbiamo Tonali, abbiamo Calafiore, Tá maluco. giocatori ci sono, però adesso non è più Chiesa come é prima. bom pra caramba. E anche una cosa, il nostro campionato, quando abbiamo vinto noi nel 2006 il campionato, Lippi poteva scegliere nel 70% di italiani e il 30% di stranieri. Oggigiorno Gattuso può scegliere sul 30% perché il 70% sono stranieri. Quindi diciamo che la situazione non è facile, però dobbiamo essere fiduciosi. Quindi forza Rino. Esperança. Pô, eu imagino que os italianos, assim, os fãs de futebol estejam malucos por esse momento, porque um dia eu e o Mítico, a gente fez uma conexão em Roma e a gente pegou um Uber lá e o Uber viu que a gente era brasileiro e ele era fã da Roma, né? Começou a falar do Cafu, quase chorava, cara. Falando do Cafu, assim, eu fiquei de cara, assim, porque eu ouço vocês falar, mas... Não, o Adriano, se chegar na Itália, a galera chora, para tudo. E aí eu vi isso, sem o Cafu tá lá, a gente nunca nem tinha falado com o Cafu, ele só falou, brasileiro? Cafu! E começou a falar do Cafu. Então, a paixão do italiano pelo futebol é muito grande. E eu que sou brasileiro, sou louco pra ver a Zurra de novo no Mundial, pô. Porque a Copa de 2006, Mítico, eu acompanhei todos os jogos, porque foi, acho que a primeira Copa que eu tinha uma idade de lembrar, entender acompanhar. E, nossa, e foi... E a gente achou que a gente ia ser campeão, tá? Não, 2006, só, muito. Só, nossa, A gente eu tava falou, enganado. com certeza. Com a gente vai certeza, ser tava nem campeão. preocupado, tava nem Nossa preocupado. seleção. Mas ali ver todos aqueles craques jogando, inclusive eu queria que vocês pudessem falar, principalmente o Cannavaro falar desse Mundial, ali daquela semifinal contra a Alemanha e também alguns detalhes da final contra a França, porque você olha as duas seleções, você fala, meu Deus do céu, você olhava Portugal, Figo, enfim, eu tenho o álbum de figurinha daquela Copa, que eu falei, meu Deus do céu, cadê esses caras? Nunca mais vai existir caras iguais a esses. Não, e ali foi seu ano também, né? O que você pode falar? Exatamente, o que você pode falar desse Mundial, Cannavaro? Che quando guardi quelle squadre diciamo che sai che hai vinto quel mondiale lì ha un valore in più, perché come se guardi il Brasile
se guardi il Portogallo, la Francia, se guardi tutte le squadre, avevano 7, 8, 10 top player. Era veramente una generazione d'oro, una generazione pazzesca. E noi diciamo che a un certo punto abbiamo avuto la fortuna di andare dall'altro lato della tavola e abbiamo incontrato che erano squadre all'epoca forti, l'Australia e l'Ucraina, che erano comunque, era l'Ucraina di Sheva, l'Ucraina che comunque aveva giocatori straordinari. E poi ecco è capitata la semifinale a Dortmund, che quella è... Você jogou muito essa semifinal. Lì sì. Lì sì, e penso, io ho visto solo un altro difensore fare una partita del genere durante un mondiale, ed è stato Baresi contro il Brasile nel 94. La partita di Brasile partita di Baresi contro il Brasile fu una partita perfetta come difensore, e penso che ecco nel 2006 la mia partita fu perfetta perché dal primo minuto ai rigori, perché io poi dico sempre io ero il sesto rigorista, che poi non è vero. Naquela final contra a França, aquela final emblemática, acho que uma das maiores finais de Mundial. Você chegou a ver... Não, primeiro quando você vê o Zidane cavando, você fica puto, o que você fala? Ele é louco, filha da mãe contra mim, mas ele é louco, no Buffon. E depois, se você viu a cabeçada do Zidane no Materazzi, Boa. você conhecendo o seu companheiro de equipe, falou assim, nossa, o Materazzi vai armar uma pro Zidane. No, io ero lì e ricordo questo rumore di questa testata. Io ero a 2 metri da loro e io senti sto rumore e dissi, oh, che è successo? Poi vidi Marco a terra. E sai, poi arrivò Buffon e disse no, gli ha dato una testata, Fabio l'ha sfondato, l'ha distrutto. Ma come una testata? Ma dico, cioè, non è normale. Você nem viu. E quindi sai, inizialmente nessuno capiva, e penso che sia stata la prima volta che nel calcio moderno sia stato utilizzato il VAR, perché grazie alle immagini che poi hanno visto ci fu l'espulsione di Zidane, che sai, tutti conosciamo Zidane, è una persona straordinaria, un giocatore fantastico, e nessuno si aspettava un gesto del genere. E quindi sai, Marco era a terra, poi dopo io la prima cosa che gli chiesi a Marco dissi, oh, ma che gli hai detto? Todos nós queremos saber. Ma cosa gli hai detto? E ho detto, no Fabio, ma sai, io gli ho tirato la maglia e lui si è girato e mi fa, guarda, se vuoi la maglia te la do dopo nello spogliatoio, perché si utilizzava, normalmente si faceva, no? La battuta così, e Marco gli fa, no guarda, ho letto anche sul giornale che è uscito, quindi si può dire, no guarda, è che se dopo negli spogliatoi vieni tua sorella è meglio. E sicuramente dispiace perché Zizou non meritava di finire la sua carriera così. Però ecco, forse noi in quella finale lì eravamo stanchi perché avevamo dato troppo contro la Germania. Noi abbiamo perso la finale dell'Euro 2000 contro la Francia giocando meglio noi, e loro vinsero al Golden Goal. In quella finale lì la Francia il secondo tempo iniziò a giocare meglio di noi, ma vincemmo noi ai rigori, quindi alla fine diciamo la bilancia è ritornata Fabio giusta. Grosso. Fabio Grosso. E pensa che io ogni volta che vedo il rigore di Fabio Grosso dico speriamo che non sbaglia. Meu Deus do céu. E Kaká, o que aconteceu em 2006, cara? Brasil ali, você lembra, né? Você lembra? Lembro. Muita confiança. Inesquecível, né? O time estava muito confiante ali. Acho que falam muito da seleção de 82, mas acho que essa seleção de 2006 vai ser uma das mais
Dói talentosos, de né, lembrar, que era tão incrível aquela seleção, né? Dói de lembrar que, assim, poderíamos ter feito melhor do que foi feito. Mas você pega um Mundial como esse... Não dá pra cravar que seria campeão, né? Não é que a gente não perdeu pra qualquer um, né? A gente perdeu pra essa França aí, que a gente tá falando do Zidane, maestro, comandando. Jogou só um pouco também, né? Só um pouquinho. O Henrique fez o gol contra a gente numa bola parada, num detalhe. Enfim, a gente competiu. Fica essa sensação, pelo talento que tinha aquela seleção, de que a gente poderia ter ido mais longe. E realmente poderia... Enfim, tem preparação, tem uma série de coisas que já foi discutido. Culpa de todo mundo, não tem um culpado. Organização, é jogador, é comissão, enfim, todo mundo ali tem a sua parcela, mas fica um pouco essa sensação de... É porque eu imagino que pro jogador deve ser muito difícil, né? O país inteiro tá muito confiante, todo mundo fala, mano, é nós, 2006 é nós, e quando você perde, você fala, puta, mano, deve ser uma sensação de... É frustrante, né? Né? A sensação é essa, de frustração, porque a Copa é um detalhe, é muito rápido para uma demora tão longa, né? Entendi. Assim, cara, eu tenho que esperar 4 anos para ver em que condições eu vou estar, se eu vou ter condições de disputar uma Copa e em que condições a minha seleção vai estar. Enfim, é muita coisa para estar junto para você disputar uma Copa do Mundo. E ali tinha muita coisa boa acontecendo. Então, uma seleção muito boa, um treinador, uma comissão técnica muito boa, tudo caminhando para que pudesse ter um bom resultado. Já vinha de 2002 campeã. Então a seleção brasileira vinha com essa aura, com esse crédito para disputar mais uma Copa do Mundo. E aí a gente acaba caindo nas quartas com a França daquela forma. Fica essa sensação de frustração, mas enfim, foi um Mundial espetacular. Itália, o Brasil, merecidamente campeã. Nesses últimos tempos, a gente só vai bem quando a preparação até a Copa vai mal. Né? Parece que é isso. Quando chega tudo certo. Então eu sou supersticioso demais, então tô vendo dando Hoje, uma balançada, questo, eu falo assim, essa que nós vai ganhar. É agora. É agora. Ô, caramba, mas depois dessa Copa a sua vida deu uma mudada também, porque o mundo ficou de olho em você, né? Eu queria saber como é que foi pós essa Copa, veio Real, veio, né? Bola de ouro. Que isso. Pô, É. zagueiro, bola de ouro Então. não é qualquer È coisa. cambiato sì, perché io dopo c'è stato il problema della Juve che è andato in Serie B e io sono andato al Real Madrid. E quando vai al Real Madrid, io i primi mesi ho sofferto molto al Madrid, perché venivo da un calcio completamente diverso, dove organizzato, la concentrazione, il ritiro prima delle partite. Io ero abituato a giocare, noi in Italia siamo abituati a giocare palla nello spazio e in Spagna si è abituati a giocare palla al piede, quindi i primi 3-4 mesi ho faticato e in quei 3-4 mesi lì ero arrivato a Madrid, non avevo la casa, vivevo con la mia famiglia in un albergo, sì. Vivevo in albergo, viaggiavo tantissimo perché dovevo andare a prendere i premi in giro per il mondo e io a un certo punto arrivo a Natale che avevo già vinto tutto e mi fermo al Bernabeu, che è uno stadio con come una storia pazzesca, e guardo e faccio, ma io qui cosa ci faccio? Ero talmente vuoto che non dissi, vado dal mister era a Capello, vado da Capello e gli faccio, mister, io sono stanco, io vorrei riposare un po'. Sai, tu ti aspetti, vai in vacanza, vai da qualche parte, prendi i tuoi figli. Lui mi fa, ok, tranquillo, mercoledì giochiamo, riposa in campo. Tem uma outra pergunta pra vocês, uma outra coisa que dizem muito por aí, que hoje tudo é sistema tático, o ponta ele tem que marcar o lateral, ele tem que acompanhar, e se fala muito que não tem mais liberdade ou espaço para surgir os talentos naturais, os raros, sabe, que vai passar o pé em cima da bola. Isso vocês acreditam que é verdade ou não? O nosso futebol, como um todo, não só o brasileiro ou o italiano, é repleto de craques ainda. Eu acho que mudou bastante essa questão. Hoje eu acho que essa questão dos dados, das informações, elas te limitam
te dão muita informação, mas acaba limitando muito essa questão do jogo. Vira tudo matemático, né? Cara, é tudo matemático, tem clube, nesses cursos que eu fiz aí, tem clube que o cara contrata por computador. Ele põe lá no computador a característica de jogador que ele quer. Que isso? Boa, essa eu não Aí, sabia. aí Um prompt. aí o aplicativo dá uma lista de jogadores, ó, dessa característica, nessa altura, com o pé direito, com isso aqui, tem essa lista aqui, dentro dos valores que você quer, tem esses aqui, e o cara vive daquilo, Uma cara. peneira virtual Uma ali, peneira rápida. virtual, e o cara compra e monta o time dele baseado naquilo ali. Então tem muito essa questão. A galera não tá vendo mais as fitas, os DVD do jogador. Ou in loco mesmo, né? A questão do talento em si, né? Quem que vê e quem que não vê. Então, mas acho que continua com talento. Eu só acho que na nossa época, e aqui não é para ser saudosista, mas você tinha um número de talentos muito grande. E aí, no nosso caso, é até muito bom, porque hoje, na situação que a gente está de Legends, só existe esse Legends porque na nossa época era muito bom, né? Então você pega na Itália, Muito, mano. é o Cannavaro, é o Totti, é o Del Piero. Então quando eu vou nos lugares com os Legends, é com esses caras. Vai com a França, você vai com o Zidane, você vai com o Thierry Henry, Henry. você vai na Espanha, você vai com o Casillas, você vai com o Xavi, você vai com o Iniesta, Nossa, você vai... Raul. Então, eu acho que nessa época tinha esse número de grandes nomes e grandes atletas um pouco maior do que a que tem hoje. Então, é mais nesse ponto. Mas eu amo futebol, amo assistir e, cara, continuo curtindo igual assistir futebol. Eu também. Eu julgo até um pouco que, obviamente, eu concordo com o que você disse. Eu acho que antigamente, naturalmente, vai ter mais craques e mais lendas mesmo. Mas hoje eu acho que ainda há esses jogadores que fazem a diferença. Só que é que a gente é muito exigente. A gente espera chegar no ponto mais alto e ele chega lá pra gente falar, agora sim. Agora sim, porque meu pai fala comigo direto, às vezes trocando umas ideias com pessoas que acompanharam o futebol um pouco antes do que eu, ele me fala, o Rivaldo era xingado pra caramba. Eu fico, não é possível. Ele fala, que era muito xingado. Só depois que ele ganhou a Copa do Mundo, aí a galera calma. Mas antes xingavam inúmeros craques e estavam nem aí, né? Era verdade. O que você tem pra falar desse talento? Ainda o futebol ainda dá espaço pra esse talento natural ou tá matando lá na base? No, io ti parlo da allenatore adesso, perché oggigiorno il giocatore finisce una partita e la prima cosa che chiede quanti chilometri ho corso. E io gli dico, ma che sei, un cavallo? Scusami, io da allenatore vado e vedo quanti passaggi hai sbagliato. Vado a analizzare questi passaggi, perché li hai sbagliati, perché la posizione del corpo era sbagliata, perché hai pensato prima, non hai scannerizzato. E il problema è che oggigiorno invece tanti allenatori preferiscono avere dei giocatori tecnicamente magari non top, ma dei giocatori fisicamente wow. E è la direzione un po' che sta andando il calcio in Europa. Tra qualche anno si cercherà comunque di far tornare di nuovo la tecnica come la cosa principale, perché se no ecco, in campo avremo dei bei cavalli. Boa, Ó. mano. A preocupação do jogador é quanto que eu corri, irmão. Isso é verdade. Deve ser foda pro técnico. Quantos gols, né? O técnico gol... falou, mano, quantos passes você deu, irmão? O que você fez? Ó, mais uma pergunta. Vocês dois foram os últimos bolas de ouro antes da era Cristiano Ronaldo e Messi. E aí a gente falou um pouco aqui sobre concentração. Vocês creem que o Cristiano Ronaldo e o Messi foram esses dois alienígenas nos tempos atuais que conseguiram falar assim, não para as redes sociais e se concentrar, óbvio que eles têm um talento acima da média, mas se concentrar além do que os outros também, porque o que o Cristiano Ronaldo faz com a carreira dele é um absurdo, né? Ele sai de ponta e vira um centroavante, mais goleador ainda. E o Messi, a galera acha que ele é só um talento puro, mas obviamente não é, só isso. O que vocês acham para falar desse feito de vocês também, da bola de ouro, e antes dessa coisa que a gente parou de ter outros bolas de ouro, era só, tá, é o Cristiano Ronaldo, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo.
Roubaram o Papai Cris várias vezes, hein? Não vou falar nada. Bom, no meu caso, foi muito legal. Ainda você é o último brasileiro! Não, porque eu ganhei em 2007. Depois de 2007 que começa, eles fazem 10 anos. Nossa. Até o Modric ganhar. Sim. E aí todo ano que um dos dois ganhavam, lembravam da minha lá de 2007. O último que ganhou foi o Kaká. 10 anos lembrando da Isso minha é muito bom, bola isso é de ouro. bom. Então foi muito legal, super merecido, né, o que eles fizeram, mas eu acho que entra um pouco daquilo que a gente está falando aqui, desse número de talentos que competia mais. Então, a Bola de Ouro era uma competição, cara, com 10 grandes Era nomes vasta, né? ali, muito vasta. E não é de forma alguma tirando o mérito deles, porque merecido mesmo o que eles fizeram, estão aí na história do futebol Pra sempre. para sempre. Mas com quem, né, que eles acabaram competindo ao longo desses 10 anos aí, com o Zidane, com o Totti, com o Del Piero, com o Cannavaro, com o Iniesta, com o Xavi, Neymar. com o Ney, quem são, né, os nomes que estavam nessa competição. E aí eu acho que um tem que muito agradecer ao outro também. Um elevou o Porque, outro, com né? certeza, cara, assim, ver essa competição entre os dois e falar, cara, eu quero ganhar do Messi ou eu quero ganhar do Cristiano. E aí fez com que eles tivessem essa competição, essa competitividade. De novo, né? Eu gosto muito da competição quando ela te incentiva a melhorar e a crescer. E eu acho que um tem que agradecer muito ao outro, porque chegaram onde chegaram, porque um foi empurrando Foi o outro puxando, nessa direção. Mas demais. Então, para nós que ganhamos a Bola de Ouro, com esses caras ganhando também, realmente valoriza cada vez mais. Então, cada ano que um deles ganhava, a minha ganhava um valor, Ganhava uma a um mais. valor né? ainda maior. Tá caro essa Você acha bola. que vamos ver mais um zagueiro Bola de Ouro, Cannavaro? Va, se c'è Cristiano Ronaldo e Messi no. Sai, io analizzo, sicuramente io ho fatto un mondiale strepitoso, poi l'ho vinto da capitano insieme alla mia squadra, noi siamo stati, perfetto, quindi la mia vittoria viene anche poi dopo uno si mette a pensare e dice però senza la testata di Zidane l'avrebbero dato a me o a Zidane? A Zidane. Mesmo ele perdendo, será? È Zidane, né? tra un difensore e un attaccante è un premio che va sempre verso un attaccante, perché storicamente io sono andato a ritirare il pallone d'oro, penso che è la prima volta che hanno fatto vedere scivolate, colpi di testa, salvataggi sulla linea, che sicuramente ha ridato valore a una categoria di difensori che comunque anche noi giochiamo a calcio. Però ti rendi conto che il pallone d'oro lo vinci soprattutto gli attaccanti. Sarà molto difficile perché io penso che poi se non l'ha vinto Paolo Maldini come difensore, Baresi, ma anche Sergio Ramos, che per me è un giocatore straordinario, Sim. difficilmente vedremo un altro difensore vincere un pallone d'oro. Concordo com você. Eu acho que a nossa última pergunta para encerrar, eu quero saber como era enfrentar um ao outro, tanto o Cannavaro enfrentando o Kaká e o Kaká enfrentando o Cannavaro. E esse legado de vocês dois, o que ficou pro futebol, e também de ter uma marca como o Malbec, de já tem 20 anos, posicionando vocês, lembrando desse legado, sabe? E trazendo vocês para uma campanha muito legal e falando assim, ó, esses caras são lendas. Porque eu acho que é importante também essa galera que lembra do que já foi feito, sabe? No, sicuramente la pubblicità è stata per me leggendaria, perché ecco, avere la possibilità di raccontare un amico, un avversario leale, un giocatore straordinario, perché io e Riccardo non è che abbiamo mai avuto tanto, abbiamo parlato tanto, però c'era un rispetto così ampio a livello all'interno del campo che è pazzesco. È una persona che comunque
l'umiltà, lui prima ti parlava del pallone d'oro, giustamente lui parlava del gruppo, ma lui l'ha vinto perché è stato il più forte, però ecco, raccontarlo tramite questa pubblicità che è da pelle d'oca, perché comunque bisogna fare i complimenti a tutti per come l'hanno organizzata, per la voce, per le immagini, quando lui cioè veramente è una pubblicità fantastica, quindi per me avere la possibilità di far parte di questo spot Linda, né? Tá bonitão na propaganda lá, viu? Caralho, ficou, né? Porque ele é um modelão, né? Mas Eu acho que ele raspava o cabelo na época que jogava só pra pôr medo, porque esse é mó gatão, mano. Cara, ele meteu uma muito bonita campanha, trouxeram a gente aqui no Maracanã. Que isso, rapaziada. Muito legal, de verdade. Está bonitão, viu? É legal falar, elogiar um amigo, elogiar né? o amigo, pô. A gente, a parada do carequinha mesmo é verdade. Eu falei, não, ele não deve ter cabelo. Eu não tenho o quê? Pode falar, Kaká. Não, foi muito legal. Como eu falei, né? O Fábio foi o adversário mais difícil que eu enfrentei. E sempre teve muito respeito, muita admiração. E depois que parou de jogar, a gente acaba convivendo nesse ambiente dos Legends, né? Seja na FIFA, ele como treinador. A gente está sempre nesse ambiente em volta do futebol. E aí quando surgiu essa oportunidade da campanha, né? Quando me falaram do que era, como seria... Falei, legal. Eles falaram, não, eles estão procurando uma voz para narrar um pouco esse seu momento e para ser também um protagonista na campanha. Eu falei, mas quem que poderia ser, né? Nossa, cara, a hora que falaram Fábio Canavaro, eu falei, cara, assim, perfeito, né? Pela elegância, pelo italiano, Combina muito, É né? o capitano, então, cara, né? foi muito legal. Então foi muito legal fazer a campanha, muito legal fazer com ele. Realmente, sim, muito feliz de estar com o Malbec agora. Vocês estão assim, de roupinha, combinandinho. Eles né? estão demais, Mitch. E ó, o número atrás. Mentira, tem o 22 Tem aí. 22! Ah. Ó, que da hora! Kaká, se você... Mostra, Aí, ó, é o 5. Ali, ó, a nossa câmera. Kaká, tem como você fazer aquele lá? Até a camiseta está. Aqui, ó. Nossa. Contra a Juve não foi muitas vezes, mas teve. Belong to Jesus. I belong to legal, Jesus. que legal, demais. Ó, Foda Malbec reunir essa parada aqui e fazer isso aqui acontecer, né, meu irmão? absurdo. legado. Inclusive, queria falar pro Kaká e deixar aqui registrado. Vocês não estão ligados que o que esse cara jogou de bola, né? Pelo amor de Deus. Às vezes eu vejo vocês falando umas loucuras. Pra vocês, jogador bom é o jogador que é doido, folclórico. Quando o cara só é na dele. Porque o Kaká é muito humilde. Então, Kaká isso. é muito humilde. É muita humildade, a galera esquece o quanto a pessoa jogou de bola. Tem que meter uma mala. Assim. Tem que xingar os outros, parece que... Tem que xingar Você os vê isso por aí às vezes, né, Kaká? Vejo. A carinha dele é Tremeu pra bater o pênalti na Kings League? Tremi. Não, dá aquele friozinho na barriga, né? Cara, ninguém quer ser meme na internet. Nossa, né? é verdade. Ó, o Michel Bastos, eu Nossa, sou muito verdade. Michel, mano. Nossa, eu deita muito nele, né? Michel, deito nele. Então eu falei, cara, não posso errar assim. Então, Speed, se eu tiver qualquer jogo beneficente, nós vai te pegar. Nossa, mano. Nós vai te pegar, mano.